Olá, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem disse isso foi Jesus, e está em uma passagem de João. E Emmanuel, que foi o espírito mentor de Chico Xavier, escolheu esse trecho para iniciar a mensagem tema desse vídeo. Valei-vos da luz. E eu vou começar diferente. Eu vou começar pelo que seria o final do vídeo, concluindo que só conseguiremos nos manter longe da escuridão se limparmos o nosso espírito, dando espaço para a luz que vem de Deus. É essa luz que, nas palavras do Espírito Emmanuel, nos faz encontrar o caminho da libertação espiritual, nos livrando das angústias e dos sofrimentos. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, tem uma historinha de um teólogo grego chamado Alexandre Papaderos, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, que é bem ilustrativa. Ele contou que a Segunda Guerra começou quando ele ainda era criança, e nesse período, no meio da estrada, ele encontrou pedaços de um espelho que tinha se partido. Ele guardou consigo um pedaço, começou a brincar com ele e ficou fascinado ao descobrir que podia fazer refletir luz nos locais mais escuros onde o sol nunca brilhava. Ele disse que guardou o pequeno espelho e, ao se tornar adulto, percebeu que não se tratava apenas de uma brincadeira de criança, mas sim de uma metáfora que serviria para toda a vida. E essa metáfora era que ele mesmo era um fragmento de um espelho cujo todo desconhecia. Sendo assim, ele poderia fazer refletir a luz ao seu redor, iluminando o seu caminho. Talvez os outros fizessem o mesmo, até tudo virar luz. E é linda essa metáfora. Todos nós somos um pequeno espelho com capacidade de refletir essa luz eterna que está sempre ao nosso redor, iluminando o nosso próprio caminho e o de tantos outros. Mas receber essa luz e fazê-la iluminar como um holofote forte o bastante para nos dar segurança de que não pisaremos em nenhum buraco no percurso não é tarefa fácil. Nós ainda estamos com o nosso espelho embaçado. Precisamos limpá-lo. E apesar de haver um procedimento correto para limpar esse espelho, a gente fica tentando de outra forma, com um pano qualquer, porque ele está mais fácil. E o espelho continua embaçado. E continuamos sem conseguir enxergar direito o nosso caminho. E sofremos quando tropeçamos nos obstáculos. E a gente culpa esse pano, esquecendo de buscar a água pura que limpa. Mas a luz maior que ilumina nunca se apaga, como o sol. E a água que limpa está sempre lá à nossa disposição. E se a gente não conseguia entrar nessa água porque ela nos parecia inacessível, hoje temos a ajuda de uma ponte. Então temos o sol que ilumina, a água que limpa e a ponte que nos facilita o acesso. Temos Deus, temos Jesus e temos o Espiritismo. Quanto a Deus, é engraçado que chega a ser simples e incompreensível ao mesmo tempo. É simples para nós porque acreditamos de verdade na sua existência. Já temos o bom senso para não atribuir ao acaso toda a inteligência e harmonia das forças do universo. Mas é incompreensível porque a gente não consegue falar em Deus da forma como gostaríamos, com todos os nossos questionamentos respondidos. O fato é que ainda nos falta um sentido para compreender a natureza íntima de Deus. E é aí que a gente comete um erro. A gente acaba pensando naquele Deus soberano que olha por nossas vidas de longe, sentado em um trono distante e inacessível e perdido em alguma parte da imensidão dos céus. Com essa visão, a gente humaniza Deus. E isso acaba nos levando àqueles momentos em que acabamos achando que Deus nos deu as costas, tamanhos são os nossos sofrimentos. E não é nada disso. Tem uma parte do livro A Gênese em que Kardec diz o seguinte: Deus é o farol
cujos raios se estendem sobre o universo inteiro, a única luz que pode guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, o homem nunca se perderá. Por não seguir o caminho que lhe foi indicado, é que o homem erra com tanta frequência. E apesar de ainda não conseguirmos entender Deus completamente, nós já temos condições de conhecer os seus atributos, e sabemos que um deles é que Deus é infinita justiça e bondade. E sendo Deus infinita justiça e bondade e o responsável pelas leis que regem o nosso universo, não há como nos sentirmos desamparados. O que mais poderíamos desejar se não sermos regidos pelas leis do amor e da justiça? O próprio Espírito Emmanuel disse em outra oportunidade que a mais elevada concepção de Deus que podemos ter no nosso íntimo é a de um Pai amoroso e justo. E assim vai ficando cada vez mais fácil. A gente não só compreende a importância de seguir as suas leis, mas se esforça cada vez mais para que isso aconteça. Porque nós sabemos que, se nos afastamos dessas leis e as descumprimos, não podemos culpar ninguém senão nós mesmos pelas consequências. É como se atravessássemos uma cerca com uma placa dizendo: perigo, não ultrapasse. Machucássemos os nossos pés com as pedras afiadas que ali havia e culpássemos o dono por não ter aplainado o terreno. Havia uma regra, fomos nós que descumprimos. Vamos então cumprir as leis de Deus para que possamos diminuir cada vez mais os nossos sofrimentos. E ainda que venhamos a tropeçar nos nossos erros por vivermos sob a penumbra das nossas próprias imperfeições, vamos tentar cada vez mais nos conectar a essa luz que é Deus e fazê-la refletir na nossa vida. Mas é aí que nos perguntamos: como é que limpamos esse espelho? Como nos limpamos dessas nossas imperfeições? Tem uma pergunta que Kardec fez aos espíritos que é a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta teve uma única palavra: Jesus. É com Ele que burilamos o nosso espírito, que limpamos o espelho que nós somos para que ele reflita aquela luz na sua plenitude. Jesus é aquele rio de águas puras das quais precisamos nos banhar para conseguirmos nos limpar. Foi Jesus que nos trouxe os grandes ensinamentos. Ele nos deixou todas as receitas que precisamos seguir para nos vermos livres de todos os males. E no meio de tudo isso, Ele nos deixou o maior de todos os ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É seguindo os ensinamentos de Jesus que evoluiremos. É dessa forma que limparemos o nosso espelho, mergulhando em Jesus. E tivemos acesso a essas águas há 2000 anos, mas era difícil entendê-las. Elas nos pareciam agitadas, não conseguíamos chegar nelas completamente, nos faltava estrutura. Precisávamos de algo para facilitar o acesso a essas águas. E chegou um momento em que já tínhamos condições para cruzar a ponte que Deus nos ofereceu e que nos mostraria as águas de outra forma para que pudéssemos nos banhar completamente. Foi o Espiritismo que facilitou esse nosso caminho. Ele nos deu acesso ao que não conseguíamos ter na época de Jesus. Naquela época, não acreditaríamos na estrutura dessa ponte e a derrubaríamos, dificultando nossa entrada nessas águas purificadas. Essa ponte nos deu acesso mais fácil a essas águas. O Espiritismo nos explicou os ensinamentos de Jesus e nos deu provas irrecusáveis da existência do mundo espiritual e da reencarnação, nos mostrando o que é a nossa verdadeira vida, a nossa vida imortal. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos principais livros para a nossa verdadeira evolução, fala que Jesus não disse tudo, limitando-se a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos.
Ainda nos faltava conhecimento em outras áreas, nos faltava maturidade. Mas nós progredimos e conseguimos atravessar essa ponte que nos leva mais facilmente às águas que limpam o nosso espelho. Mas é importante tomar cuidado. Não é o Espiritismo que nos salvará. Ele é só a ferramenta que nos ajuda a sair da escuridão. Jesus já nos disse que a salvação está na caridade e na humildade. Se limparmos o nosso espírito do egoísmo e do orgulho, veremos nosso espelho refletindo a luz que iluminará o nosso caminho, nos impedindo de cair nos buracos que nos levam às aflições. Deus é a nossa luz. Jesus é o nosso caminho. O Espiritismo é a nossa ferramenta. Vamos de verdade confiar na infinita bondade e justiça de Deus. Vamos seguir os ensinamentos de Jesus. E se é difícil, quase impossível, colocá-los em prática todos de uma vez, comecemos devagar. Vamos aproveitar os esclarecimentos da doutrina espírita que, apesar de ela nos mostrar que somos nós os responsáveis pela maioria dos nossos males, ela nos consola, dizendo que nossa vida é muito maior do que essa que conseguimos enxergar. Como eu disse no início, nós só conseguiremos nos manter longe da escuridão se limparmos o nosso espírito, dando espaço para a luz que vem de Deus. É ela que nos libertará das angústias e dos sofrimentos. E se alguns desses obstáculos nos parecem duros, tenhamos a certeza de que eles são necessários por alguma razão, ainda que não conseguimos enxergar. É como aquela charge que alguns de vocês já devem ter visto, que é de uma procissão de pessoas cruzando uma terra árida carregando uma cruz nos ombros. Como ela é pesada, muitos pedem para ir cortando pedaços dessa cruz no meio do caminho. Deus vai lá e corta. No fim de todo o caminho, poucos chegam com a cruz inteira. E é aí que percebem que a cruz inteira é o exato tamanho para atravessarem do outro lado, que é onde estão os campos verdes e fartos. Então, ainda que não nos seja permitido enxergar as razões de muitas coisas, confiemos em Deus. Ele é bondade infinita e nunca, em nenhum segundo sequer, nos desampara. Que todos tenham sentimentos de paz em seu coração. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.